Olá, pessoal. Vamos à nossa segunda aula de PowerShell, tá? Onde aqui nós vamos hoje aprender a criar os nossos primeiros scripts aí utilizando essa linguagem aí de commandlets aí do PowerShell, tá? Bem, pessoal, o que seria esses scripts aí no PowerShell? Né? É possível você criar esses scripts no PowerShell e sempre que necessário executá-los como se fosse um antigo, né? Lá no CMD, nós chamávamos de arquivo BAT, tá? Então, você cria aí esses arquivos, scripts executáveis, tá? A extensão dele vai ser sempre .ps1, ok? E nós vamos usar o próprio editor o próprio PowerShell para escrever e testar aí esses scripts, tá? Qual que é a vantagem de utilizar esse PowerShell? Criar essas ferramentas poderosas administrativas, né, de automatização de tarefas cotidianas, né? Algo que você executa dentro de uma empresa aí, né, rotinas, né, que são repetitivas, você pode automatizá-las criando aí scripts, tá bom? Hoje nós vamos aprender então a criar esses scripts, ok? Esses slides depois eu posso disponibilizar aí para vocês lá no Teams, tá? E vamos criar alguns exemplos. Mas antes aí de criar esses exemplos, eu vou pedir para vocês abrirem o PowerShell no modo administrador, né? E executar alterar a política, né, de segurança, né, da sua local machine. O que é local machine? Sua máquina local, tá? Porque ela fica, né, ela tem aí a sua política de segurança de não executar aí, deixa eu dar um espaço aqui nos meus, no meu texto, tá? Ela tem aí a política de não executar, por padrão, os scripts. Então, você precisa alterar essa política de segurança, né? Para deixar unrestricted, sem restrições, tá? Todos os scripts do Windows PowerShell podem ser executados, ok? Bem, como que eu vou fazer isso? Vou abrir aqui o meu PowerShell, vou deixar aqui do lado esse slide, tá? Aqui é a minha colinha, né, dos exemplos de hoje que eu deixei prontos. Vamos abrir o nosso PowerShell, tá? Aqui na área de pesquisa, vocês vão digitar PowerShell, né? Nós vamos abrir aí o PowerShell ISE no modo administrador. Botão direito do mouse, executar como administrador, tá? Você vai autorizar, sim, ele vai abrir aí para vocês, certo? Por padrão, ele abre dentro do System, mas vocês podem, aí vamos voltar à raiz do CD, do sistema, né? Vão dar um CD barra aí, tá? Voltei ao meu C, dois pontos. Se eu der um dir aqui, ele vai mostrar a minha pastinha, né? C, minha raiz do sistema, com todas as pastas aqui, ó. Esse arquivinho teste, que é um arquivo que a gente criou de outras aulas, tá? Mas se você não quiser aí essas informações, também dá uma limpada na tela, comando clear, para relembrar alguns comandos aí, tá bom? Primeira coisa, vamos executar esse comando aqui. Deixa eu pegar a minha cola, né, que eu já deixei pronto para ficar mais fácil. Ctrl C, tá? Ctrl V, ok? Aqui, pessoal, olhem só, né? Então, lembra que quando eu faço um set, eu envio um comando para o computador, tá? Então, eu estou enviando um comando, né, para executar aí a política de segurança, né, alterar aí essa política de segurança para run restricted, né, sem restrições, tá? Me perdoe aí o inglês, né? Mas, enfim, aqui, depois ele vai pedir aí para vocês, né, se você quer, a política de execução ajuda a proteger aí contra scripts não confiáveis, né? Você autoriza a alteração? Sim, para todos, tá? Feita essa alteração, né, deixando aí que todos os scripts que você gerar, criar aí sejam executados pelo PowerShell. Lembrando, quando você fechar o PowerShell e você abrir de novo, você tem que fazer essa mesma execução, tá? Senão ele se perde, tá bom? Só para garantir.
voltando aqui, agora vamos fazer o nosso primeiro script. Como que nós vamos fazer? Vocês vão vir aqui, ó, nessa folhinha, né, que tem uma estrelinha, novo script. Ele abre o editor logo acima para você, tá? Vocês vão salvar ele, tá bom? Vem aqui no salvar, tá? Eu criei uma pastinha para mim, eu vou criar uma nova pasta aqui na área de trabalho para vocês. Vou pôr aqui scripts. Bom, esse vai ser o meu primeiro exemplo. Exemplo 1. Dou Enter. Olhem só, ele salvou para mim, tá? Tá lá na área de trabalho. E aqui, ó, a extensão dele, .ps, tá? Deixa eu copiar e colar aí o nosso primeiro script e eu já explico o que vai acontecer, tá? Pessoal, agora nós vamos trabalhar com linguagem de programação, algo parecido com o que vocês estão trabalhando nas disciplinas aí, provavelmente de lógica de programação, tá? Então, primeiro um comando que você sempre aprende, mostrar uma mensagem na tela, né? Qual é o comando que mostra algo na tela, né? Como uma saída. Aqui nós temos write, output, né? Write, escrever, output, saída, né? Então, o que eu quero que mostre na saída? Aí você coloca entre as aspas o texto que você quiser, tá? Aqui eu coloquei o Olá Mundo, tá bom? E isso daqui, né, quando você tem o jogo da velha, né, hashtag, quando muitos falam aí, tá? Este é o meu primeiro script em PowerShell, tá? É que são comentários. Acostumem a sempre utilizar comentários na sua programação para lembrar, são lembretes, tá? Do que está acontecendo em cada bloco ou em uma linha, tá bom? Então aqui eu estou referenciando, né, que só é o meu primeiro script, né? Se vocês quiserem colocar outro aqui comentário dizendo que é um comando de saída, seria muito interessante, tá? Bem, vamos executar. Primeiro, eu salvo, tá? Para você executar, você pode executar aqui por linha de comando, tá? Só que você tem que chegar, ir até onde ele está, ok? E digitar o comandinho, no caso aqui como ele está salvo ao desktop, você entrar dentro da pasta desktop, certo? E digitar esse comandinho aqui, ó, tá? Ponto, tá? O nome dele, ponto .ps1, certo? Ou, que onde é mais prático, você vem aqui, ó, executar script. Ele já testa para você. Ele já testa e já manda aqui a mensagem. Olá, mundo, tá? Bem, esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos ao próximo aí, tá? Criação de variáveis, tá? Eu vou usar o mesmo, certo? Deixa eu copiar aí o próximo. Vou usar o mesmo exemplo 1, tá? Vamos lá. Bem, deixei a mensagem de Olá Mundo e olhem só. Para criar variáveis aqui no PowerShell, você não precisa, num primeiro momento, desde que você não vá fazer contas, tá? Você pode criar simplesmente sem identificar se ela é inteiro, se ela é float, né? String, enfim, tá bom? Então, aqui, ó, eu simplesmente coloco o cifrão e o nome da variável que eu quero. Aqui eu coloquei variável mesmo, mas posso colocar nome, idade, o nome que vocês quiserem, seguindo aqueles padrões, né, para você criar variável, não pode começar com número, não pode ter espaço, não pode ter acentuação, tá? E joguei um valor, texto, para dentro dela, tá? Olhem só. Valor qualquer que ficará armazenado na variável. Então, eu posso jogar um texto. Como que eu faço isso? O texto que eu quero que a variável armazene, coloco entre aspas. E o símbolo da atribuição é o nosso igual, ou seja, o valor que está aqui à minha direita vai ser armazenado dentro da variável que está à minha esquerda, tá? Aqui eu estou mostrando, né, para mostrar aí o conteúdo de uma variável, eu vou usar o nosso write output. Não precisa colocar entre aspas, simplesmente coloca aí o cifrão, o nome da variável, tá bom? Aqui embaixo eu estou demonstrando, né, a utilização de duas variáveis aí quando você quer armazenar valores numéricos. Valores com casas decimais, lembrando, nós usamos sempre o ponto, não é a vírgula, tá bom? E valores inteiros. Não precisa colocar entre aspas porque não é um texto, é um número e armazeno lá direto,
tá? E como que eu mostro o conteúdo destas variáveis, certo? Vou usar o nosso comando write_output, certo? Monto um texto, né, entre as aspas, isso daqui é só um texto, e quando eu quero mostrar o valor que está armazenado dentro da variável, basta apenas colocar cifrão e o nome da variável. Bem simples, né? Aqui eu estou falando o número e a idade. Vamos pôr para rodar? Vou salvar, tá? E venho aqui executar, tá? Olhem só aqui embaixo a resposta, ok? Olá, mundo, né? A mensagem, depois mando mostrar aí o conteúdo da variável, né? Aquele texto que eu armazenei, aqui é o valor qualquer que vai ficar armazenado na variável, e o valor das duas variáveis aqui embaixo, ó. Mostro o texto, o número, depois o que está armazenado dentro da variável número, certo? Vamos ao nosso próximo exemplo. Preciso de criar mais um script. Vem aqui, ó, novo, salvo. Ele já vai me dar a pastinha que está lá na área de trabalho. Vou pôr exemplo 2, salvar, tá? Vou copiar lá, fazer minha colinha, certo? Deixa eu só confirmar se é esse mesmo. Exemplo 2, a nossa classe wscript.shell. O que seria essa classe? Tá? Existem aí algumas ações no PowerShell que já estão prontas, tá? Já estão prontas dentro de algumas classes, tá? Tipo biblioteca, como se fosse bibliotecas de comando. Então, eu vou criar um objeto dessa classe. Aqui eu estou criando o meu objeto chamado wshell, como se fosse uma variável, tá? Do tipo da classe wscript.shell, tá? Fazendo isso, tá? Esse objeto vai acessar todos os comandos, todos os métodos, né? Comandos, blocos de programa já prontos que estão dentro aí dessa biblioteca que nós chamamos aí de classe, tá? Então, só para relembrar, estou criando um objeto chamado wshell da minha classe wscript.shell para acessar tudo que tenho dentro aqui dessa classe, tá? Aqui no próximo, né, quando você acessa o objeto, né, toda vez que eu quiser acessar alguma coisa da minha classe wscript.shell, eu tenho que usar o nome do meu objeto, tá? Que é wshell. E aqui eu quero saber quais os comandos que eu posso ter, né, que tem dentro aí dessa classe. Aí eu uso esse daqui, ó, get. Lembra que o get eu sempre, o computador me retorna algo, né? Então ele vai me retornar todos os comandos, listar uma lista de comandos, certo? Ele vai mostrar. Depois, na sequência, lá dentro tem um método chamado pop-up, que ele mostra uma caixinha de mensagem suspensa para vocês, tá? Aí eu coloquei esse texto para ser mostrado dentro da caixa de mensagem, né? O que eu quero que mostre, eu coloco entre as aspas, tá? E aqui, olha só que interessante, eu posso abrir aplicativos também, tá? Eu mando rodar, né? Abra, né? Execute, ok? E quem que eu tô mandando executar? A calculadora, tá? Vamos testar? Salvando e rodando. Olhem só, a caixinha de mensagem com o texto, tá? Opa, aqui ó, volta aqui, foi para trás da tela, tá? Dou um ok para ele dar sequência. Ele vai abrir agora para mim a calculadora, ok? Abriu a calculadora. E olhem só, aqui são todos os nomes, né, dos comandos, né, os métodos, né? Olha só, todos os métodos que eu tenho da minha classe é o nosso pop-up aqui, ó, tá? E algumas propriedades e alguns parâmetros, ok? Bem, vamos ao nosso próximo exemplo, certo? Vamos implementar algo a mais aí, algumas coisas a mais, tá? Vou salvar. Esse é o exemplo 3, tá? Novamente, vou usar aí um objeto da minha classe wscript para acessar alguns métodos que estão lá, comandos prontos, tá bom? Aqui agora, não é a calculadora, né, perdão, executando o bloco de notas, certo? Então, aqui eu vou abrir o meu bloco de notas, que é o meu Notepad, ok?
Vou ativar ele, certo? E depois vou dar uma espera para ele ficar start sleep, né? Ele vai esperar 1 segundo para ativar o Notepad e depois eu posso mandar uma mensagem para o Notepad, tá? Com esse send case, tá? Então a mensagem que eu quero que mande eu coloco entre as aspas aqui, certo? Então aqui criei novamente o objeto da minha classe WScript, abri o meu Notepad, ativei ele, esperei um momento para ele ser ativado e mandei a mensagem para o Notepad, tá? Olhem só como que vai ficar legal funcionando. Abri meu Notepad, esperei um pouco e ele mandou a mensagem, né? Send case, né? Mande aí a mensagem, certo? Não vou salvar, né? Agora vamos ao nosso próximo exemplo, tá? Rate roast, né? Vamos saber o que seria esse comando. Vamos salvar. Exemplo 4. Opa, não quero com esse nome. Salvar, tá? Olhem só, pessoal, o script que recebe dados do usuário. Até agora, vocês, como programadores, estavam aí fornecendo dados aos seus scripts. Agora eu quero uma interação com o meu usuário. Quando eu quero que o usuário digite algo, né? Quem vai executar o comando vai ter uma entrada de dado ali. Então, qual é o comando? É o nosso read host, tá? Leia o host, leia, né, o dado fornecido, né? Olhem só. Criei uma variável, lembrando, como eu não vou fazer conta nada, né? Só criei, né, o nome, cifrão, o nome dela, coloquei variável 1 e armazenei um texto lá dentro. Olá. Importante que o texto tem que estar entre aspas, certo? Criei uma outra variável que, neste mesmo momento, ela já vai ter o comando readRoast perguntando qual o nome da pessoa. Então, o readRoast vai ser ativado. Ele vai mandar uma mensagem na tela, você vai digitar lá o seu nome, né? E automaticamente eu já vou o quê? Armazenar dentro da minha segunda variável, tá? Então, o que for digitado lá no prompt de comando, eu já vou armazenar na variável. E aqui simplesmente estou mostrando. Ah, mas não precisa do write output? Não, aqui é um outro modo, né, de você mostrar conteúdos de variável. Basta você colocar entre aspas, tá? O conteúdo da frase que você quer montar. No caso aqui eu quero duas variáveis, né? Então você coloca o nome da primeira variável, eu coloquei uma vírgula para ficar melhor, né? E o nome da segunda variável, ou seja, vai mostrar olá e o seu nome que você digitar, o nome que você digitar no próprio comando, tá bom? Vou salvar e executar. Olhem só aqui embaixo, tá? Qual o seu nome? Ou seja, ele já executou essa primeira linha, armazenou lá dentro da variável 1, está executando a segunda linha, né? Qual o seu nome? Eu vou digitar lá Mídia, dou Enter, ele armazenou dentro da variável 2 e mostrou essa mensagem, que é esta daqui que eu montei, o olá e o Nídia, o que foi armazenado dentro da variável, certo? Para finalizar os exemplos de hoje, o exemplo 5, vou criar mais um aqui, novo, tá? Salvar, exemplo 5, ok? Vou lá na minha colinha, último exemplo, tá? Voltamos ao nosso PowerShell. Colei aqui. Olhem só. Aqui eu vou pedir dois números ao meu usuário. Mas como eu vou fazer contas, tá? Eu preciso fazer com que o computador entenda que aquilo são números, forçar a esse computador a entender que aquilo é um número, que eu vou fazer uma conta ali, tá? Então, como que eu converto aí, né? Como que eu faço isso? Aqui eu fiz o mesmo processo, tem uma variável, criei a variável número 1, já coloquei o comando readRoast para mandar uma mensagem para a tela, para ao mesmo tempo que já manda a mensagem, eu já vou capturar o dado digitado pelo usuário e armazenar dentro da variável número 1,
que neste momento foi declarada como float, tá? Você não tem área específica para declaração de variável, nada, ok? Basta você colocar entre as chaves o tipo da variável que você quer. No caso aqui é float. Nós temos aí variáveis do tipo int, que são as inteiras, strings são as nossas texto, e aí a float, que são numéricas, tá? Que possuem casas decimais. Então, eu pedi um outro número, certo? Fiz a minha soma de N1 e N2 e criei dentro de uma terceira, armazenei dentro de uma terceira variável, tá? Chamada R, o resultado dessa soma. Que eu, ao mesmo tempo que eu já estou usando ela, já declarei ela aqui do tipo float, tá? Montei a mensagem, o resultado é, e mostra o valor da soma aqui, ou seja, que está armazenado dentro de R. Vamos salvar, tá? E executar. Olhem só aqui embaixo, né, no prompt. Ele vai pedir aqui, ó, digite um número. Eu vou digitar 5, dou Enter, digite outro número, vou digitar 3, dou Enter. Ele vai mostrar o resultado aí para mim da soma. Ele veio aqui, somou, né, o conteúdo que tem dentro de número 1, que é o 5, mais o conteúdo da variável que, número 2, que é o 3, tá? E armazenou dentro de R, que é o meu 8, que eu mostrei aqui embaixo. Tá bom? Pessoal, por hoje é só, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo através do e-mail, tá bom? Ou através do Teams, certo? Até a próxima!